Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa videoaula de História, tá, crianças? Então, quinto ano, pegue o livro de vocês, tá? Nós vamos encerrar o capítulo, tá, do nosso livro com o assunto imigração, tá ok, crianças? Então, a partir da página 112, tá? Nós vamos iniciar a página 112. Coloquem aí, escrevam a data de hoje, tá bem, crianças? 112 até a página 116, tá? Onde vocês vão encontrar algumas atividades, tá? Vocês prestem atenção no assunto que eu vou explicar para vocês, né? Para vocês poderem fazer a atividade de vocês. E também ler, né, o assunto, tá? Então, vocês lendo o assunto também, vocês vão responder as atividades do livro de vocês, tá bem, crianças? Então, aí nós vamos trabalhar sobre imigração, tá? E vamos falar aqui, né, como iniciou o período de imigração para o Brasil, tá? Então, aí vem desde o início, né, da colonização, né? Então, daí já começaram a vir diversos estrangeiros para o Brasil, tá? Não vieram com pensamento apenas do que? De passear, não é, crianças? Então, aí fizeram uma colonização aqui na nova terra, né, no Brasil, tá? Então, vamos lá verificar o nosso assunto imigração, tá ok, crianças? Então, aqui, crianças, o início de tudo, não é? Então, o Brasil é um país de imigrantes desde o início da colonização brasileira. O país recebe pessoas de todo o mundo. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, aconteceria de forma espontânea. Olha só, crianças, então aí no início de tudo, né, a chegada dos primeiros imigrantes ao Brasil, né? Como foi aí, crianças? Crianças que iniciou, né, a imigração no período colonial, né? Onde os portugueses chegaram aqui e fizeram colônia, né? Fizeram o quê? Fizeram com que fosse uma colônia portuguesa aqui no Brasil, tá? Então, a partir daí, né, iniciou o período de imigração para o Brasil, tá? No período da colonização brasileira. Tá ok, crianças? Lembrando que aqui, né, já moravam os índios, tá? Então, os índios não são estrangeiros? Não, os índios já moravam aqui no Brasil, tá? Os índios não vieram de outro lugar, eles já moravam aqui no Brasil, já eram habitantes no Brasil, tá? Os povos estrangeiros que depois vieram fazer colonização aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui, crianças, no período colonial, embora os portugueses tenham proibido a vinda de imigrantes no período colonial, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, não permitiram invasões de outros estrangeiros, tá? Eles não impediram os outros imigrantes, como os franceses, holandeses, ingleses, espanhóis, de aportarem no Brasil, tá? Então, eles fizeram de tudo para que os outros povos não adentrassem aqui no Brasil, né? Mas não conseguiram impedir que esses outros imigrantes, como os franceses, os holandeses, os ingleses, os espanhóis, de aportarem no Brasil, tá? Então, quando a notícia do descobrimento, né, entre aspas, né, das Américas se espalhou pela Europa, crianças, muitas pessoas vieram para o Brasil, tá, para explorar o novo mundo. Além dos portugueses, né, que já estavam aqui, outros povos estrangeiros também, né, os imigrantes, quiseram vir também explorar aqui o novo mundo, né? Porque os portugueses, os outros estrangeiros, como os franceses, holandeses, ingleses, espanhóis,
estavam vendo que os portugueses estavam lucrando muito, né? E além de conhecer uma nova terra, né? Outras descobertas. Então, a partir das navegações aí, esses povos, desses imigrantes, né? Acabaram é, aportando aqui no Brasil, né, crianças? Então, para a gente saber, né, como a imigração aconteceu, a gente precisa entender o que é imigração, né? Então, a imigração aconteceu a partir da colonização portuguesa, né? A partir que, no momento que os portugueses adentraram aqui no Brasil, tá? E com isso, né, eles não conseguiram impedir a entrada também de outros imigrantes, tá, crianças? Então, olha só, a formação do povo brasileiro, né? Porque o povo brasileiro, ele se formou a partir do quê? Da junção, né, de outros povos, como aqui, no caso, já tinha o índio, né, que já era habitante nato daqui. Depois vieram o quê? Os europeus, os africanos, que deu origem ao povo brasileiro, tá? Então, a formação do povo brasileiro. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias, tá? Quando o Brasil, né, foi dividido como se fossem municípios, tá, crianças? Onde cada donatário tinha uma parte da terra. No caso, eram 15 lotes de terra que era dado, né, para cada donatário para tomar conta daquela terra. Então, a partir daí, das capitanias hereditárias, e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um momento, foi um movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo no processo de miscigenação. Olha esse ponto aí, miscigenação, né? Foi a mistura, né, de vários povos, né? Como no caso aqui, a formação do povo brasileiro veio a partir dos portugueses, dos negros e dos índios, né? Primeiro, os índios já habitavam aqui, tá? Já moravam aqui, depois vieram os europeus, né, que vieram colonizar nossa terra, tá? Com isso, os africanos vieram, né, trabalhar como escravos, negros africanos, trabalhar como mão de obra escrava. E aí houve o quê? Houve a formação, né, a miscigenação de vários povos que deu a formação do povo brasileiro. Então, a população brasileira é bastante miscigenada, crianças, tá? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceu a formação do povo brasileiro, tá? Principalmente essas que eu acabei de citar para vocês, né? Os indígenas, os africanos e os europeus, tá? Então aí se deu, né, a formação do povo brasileiro. Aqui o histórico da migração, da imigração no Brasil, né? Como é que a gente vai falar de imigração se a gente não sabe exatamente o que é imigração, tá? Considera-se como imigração o movimento de entrada, então são pessoas que vão chegando, né? Vão entrando com ânimo permanente, tá? Vão chegar para querer ficar, ou temporários, ficam por um tempo, tá? Temporário para ficar por um tempo e com a intenção de trabalho e ou residência, tá? Ou eles vão vir com a intenção de trabalhar ou fazer residência no outro país, tá? De pessoas ou de populações, tá? De um país para o outro, tá? Então, imigração é quando se faz, né?
imigrar, né? As pessoas vão imigrar de um país para o outro, tá? Não se deve confundir a figura do imigrante com a do turista, tá? Que ingressa em um país apenas com o intuito de visitá-lo e depois retornar ao seu país natal. Então, aqui, crianças, né, já foi bem esclarecedor, né? Nós não devemos o quê? Confundir a figura do imigrante que vem para quê? Para ficar, para permanecer ou ficar por um tempo bastante longo, tá? Que vem atrás de trabalho ou de ter uma residência fixa, tá? Não podemos confundir o imigrante com o turista que vem apenas com o intuito de visitar e depois vai retornar ao seu país natal, tá ok, crianças? Então, aí, vocês verificaram, né, o que é imigração, tá, crianças? Vamos lá. Aqui, característica do processo imigratório. Como ocorreu, né, o processo imigratório? Então, aí há 3 pontos que aconteceram nesse processo migratório. Então, o auge da escravidão, né, quando os escravos africanos começaram a chegar aqui. O processo da imigração no Brasil começou a partir de 1850, com o fim do tráfico de pessoas escravizadas. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. Segundo, o declínio da escravidão, tá? Vamos verificar agora o segundo item. Com a proibição do tráfico de escravos em 1850, a extinção da escravidão em 1888 e está marcado por medidas que sinalizavam a abolição, que foi a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. E por último aqui, crianças em terceiro, né, a extinção total aí da escravidão. Vai desde a abolição da escravatura a meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores. E se estabeleceu um constante fluxo migratório, por isso o crescimento da imigração foi muito grande, né? Então acabou a escravidão, né? Os negros africanos, né? Não tinham, os fazendeiros não tinham mais aquela mão de obra, né? Então aí começaram a chegar outras pessoas de outros países atrás, o que? De trabalho, tá? Porque quando acabou a escravidão, os negros africanos estavam que livres, tá? Estavam livres e começaram o quê? Os cafeicultores, né, donos das fazendas, começaram a o quê? A precisar de uma nova mão de obra. Só que agora ele vai ter o quê? Que pagar, né, crianças? Imigração da região sul e sudeste. Então, a região sul e sudeste foram lugares onde a imigração foi constante, tá, crianças? Então, aqui, a imigração da região sul e sudeste. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, que é a região sudeste e sul, tá? Então, a partir dessas duas regiões, né, foram chegando vários imigrantes. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, tá? Então, inicialmente, né, no início de tudo, foi a colonização, com a chegada dos portugueses, né, colonizaram a nossa terra, visando ao povoamento e à exploração da terra por meio de atividades agrárias, tá? Então, aí veio o quê? É a exploração da mão de obra, né? A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas. Então, aí já vieram que os imigrantes que trouxeram consigo, né,
novas técnicas, tá? Que aqui não tinha, tá? Então, aqui trouxeram novas técnicas agrícolas, tá? Como a rotação de culturas, tá? Assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. Então, essas culturas, né? Além de trazerem, né? Técnicas de plantio, já trouxeram as culturas, né? Como consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também é notável. Então, até hoje, né, nós sentimos, né, que a cultura desses imigrantes ficaram realmente aqui no Brasil, né? Principalmente na região sul e sudeste, crianças. Então, nós temos também uma grande influência, né, do povo português também, tá, crianças? Nós temos muita afinidade com o povo português, tá? Porque além de ser os primeiros, né, a povoarem aqui, né, trouxeram consigo, né, toda a sua cultura, tá? Aqui, crianças, vamos verificar agora os dois tipos de imigração que ocorreram aqui no Brasil, tá? Vocês sabem que eu acabei de falar agora há pouco que a imigração, né, ocorreu mais em duas regiões, né, no sul e no sudeste. Então, elas tiveram um nome específico, tá? Houve a imigração concentradora, que aconteceu na região sul, e a imigração dispersa, que aconteceu na região sudeste, tá? Então, a imigração concentradora na região sul, criança, pode se chamar o primeiro tipo de concentração, em que os imigrantes se localizavam em colônias, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesse caso, os imigrantes não mantêm contato, tá? Nos primeiros tempos, com os nacionais. Olha só, então eles chegavam, né, de outros países, mas não tinham, no primeiro momento, não tinham contato com as pessoas que já moravam aqui, tá? Com os brasileiros. Mas a aproximação ocorre à medida que a colonização cresce, tá? Então a colonização estrangeira, né, foi crescendo, né? Foi crescendo aqui no Brasil e começaram o quê? Surge a necessidade de comercialização de produtos agrícolas, tá? E a imigração dispersa na região sudeste. Bora verificar a diferença de um e de outro, né? O segundo tipo, que se pode chamar de dispersão, ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e nas cidades, principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas áreas, o imigrante, desde a chegada, mantinha-se em contato, olha aí, crianças, em contato com a população nacional, enquanto né, não tinha nenhum contato, né, não teve nenhum contato logo quando chegavam. Aqui na região sudeste, não, assim que eles chegavam, né, já tinham contato lá direto com a população nacional, o que facilitava a sua assimilação, né? Então, a dispersa aí, essas fazendas eram distantes uma das outras, tá? Então, isso faz com que os imigrantes, crianças, se espalhassem, tá? E conviveram com a população brasileira, tá? E depois conviveram com a população brasileira, tá? Então, aí vocês verificaram, né, os dois tipos de imigração que ocorreram tanto na região sul como na região sudeste, que foram as regiões principais na imigração aqui no Brasil, tá? Aqui, crianças, percentual de imigração no Brasil. Aí vocês estão verificando, né? Nós temos um gráfico, tá? O gráfico Brasil, imigração estrangeira que ocorreu de 1808 a 1970, tá? Então aí tem um percentual, tá, dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil, tá, crianças? Então, aqui, os principais grupos de imigrantes no Brasil são os portugueses, né? Como vocês estão vendo aí no gráfico, né? A maior parte são os portugueses. Logo após vem quem? E os italianos, tá? Os espanhóis, os alemães e japoneses, que representam mais de 80% do total de imigrantes, né? Aqui no Brasil. Até o fim do século XX, os portugueses aparecem como grupo dominante, né? Além de serem os primeiros, né?
eles são os grupos dominantes, com mais de 30%. Então, aí no gráfico, vocês estão vendo que os portugueses são 31%, né, de imigrantes aqui no Brasil. O que é natural, né, dada a sua afinidade com a população brasileira. São os italianos em seguida, tá? Então, aí os italianos vêm em seguida com mais o quê? Com o grupo que tem maior participação no processo migratório, com 30% do total. Então, aí os italianos vêm logo após os portugueses. Concentrados, né? Sobretudo no estado de São Paulo, onde se encontra a maior colônia italiana do país. Tá? Então, o estado de São Paulo, né, que fica na região sudeste, tem a maior colônia de italianos do país. Seguem os espanhóis, né? Vocês estão vendo aí no gráfico, com 13%, com mais de 10%. Os alemães, com mais de 4%. E os japoneses, com quase 5% do total de imigrantes, tá? Então, vocês conferem aí, né? No gráfico, tá? O percentual de imigrantes aqui no Brasil, que vai desde a data de 1808 até 1970. Tá ok, crianças? Vamos lá. Quais são os motivos que levaram, né, esses imigrantes, né, os italianos, os japoneses, os alemães, a virem para cá, para o Brasil, tá? Quais foram os motivos? Vamos lá. A imigração foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa. O fluxo migratório apresentou irregularidades em decorrência de fatores externos. As duas guerras mundiais, olha só, devido às guerras mundiais também, né, que estava tendo muita guerra nos outros países, a recuperação europeia no pós-guerra, a crise nipônica, né, dos japoneses, lá, a crise do Japão, e, igualmente, devido a fatores internos, tá? Então, olha só, vocês estão vendo a imagem, né, duas imagens, uma os estrangeiros, né, nas navegações, né, que ele vinha através de navios, e aqui também eles trabalhando na fazenda, né, na fazenda de café, tá, crianças? Então, vários fatores ocorreram, né, para que os imigrantes viessem para o Brasil, atrás de emprego, fugindo da guerra, né, fugindo da pós-guerra, né, a crise, tá? E também a chamada do governo brasileiro, né, e promovia campanhas chamando os estrangeiros, né, dizendo que aqui tinha trabalho, que eles iriam dar terras. Então, como os outros países estavam em crise, né, os imigrantes, né, vieram para o Brasil, tá? Agora vocês estão vendo que é diferente, né? As pessoas daqui do Brasil já querem emprego lá fora, né? Vocês estão vendo agora ao contrário o que está acontecendo, né, crianças? Vamos lá, continuando. Aqui, finalizando, crianças, vamos ver agora as contribuições dos imigrantes para o Brasil, né? E com a chegada dos imigrantes trouxeram também as suas culturas juntos, né? A cultura, as heranças, né? Culinária, tá? Então, essas heranças, né? Essas culturas foram se unindo que até hoje aqui no Brasil, se tem a cultura dos imigrantes aqui no nosso Brasil, tá? Devido a que é miscigenação, tá? Então, aqui, os imigrantes contribuíram de diversas formas no desenvolvimento do país. Entre elas, podemos destacar o processo de urbanização, tá? Com a transformação de antigos povoados em cidades, o desenvolvimento de atividades de comércio ou prestação de serviços e venda ambulante nas ruas, introdução de técnicas agrícolas mais avançadas e diversificação de produtos.
introdução de técnicas e atividades que se difundiram principalmente no que se refere à industrialização, aplicação de capital nos setores produtivos e etc, né, crianças? Tem muitas e muitas outras coisas que os imigrantes contribuíram, né, para quê? Para o crescimento do Brasil, né? Como vocês verificaram, né, aí, além da culinária, né, da dança, da cultura, eles trouxeram diversas técnicas, né, que fizeram com que o Brasil crescesse, tá, crianças? Então, olha só, crianças, nós vamos encerrar por hoje nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, foi bem esclarecedora. Tem dever no livro, tá? Façam com calma, leiam o livro de vocês, para poder responder cada questãozinha, tá bom, crianças? Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus e beijinhos. Tchau!